Destaque no Panorama CBN, a situação do Irã em meio ao ataque dos Estados Unidos e de Israel. O contra-ataque que atinge bases militares no Oriente Médio e a posição do Brasil no conflito. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado. Essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. O presidente americano Donald Trump participou na tarde dessa segunda-feira de uma cerimônia de honra ao mérito aos 4 soldados mortos na operação no Irã no último sábado. Nessa solenidade, ele falou das ações no Oriente Médio e afirmou que o cronograma da ação militar no Irã está adiantado e que a liderança militar do país foi eliminada em 1 hora. We have the strongest and most powerful by far. Nós temos o mais forte e o mais poderoso exército do mundo, e nós vamos triunfar facilmente. Nós já estamos bastante à frente das nossas projeções de tempo, mas seja qual for a duração, está tudo bem. Nós projetamos desde o início de 4 a 5 semanas, mas nós temos a capacidade de ir mais longe do que isso. Nós também projetamos 4 semanas para eliminar a liderança militar do Irã. E, como vocês sabem, isso foi feito em cerca de 1 hora. Então, nós estamos muito à frente do cronograma. Também nessa segunda, Trump afirmou em entrevista à CNN americana que o país está massacrando o Irã e indo muito bem na operação militar. Ele disse que os Estados Unidos ainda não atingiram com força total e que uma grande onda de ataques vai acontecer em breve. O presidente não descartou mandar tropas americanas para solo iraniano. Em outra entrevista para ABC News, Trump afirmou que há 1 ano teria aceitado as propostas iranianas de acordo nuclear, mas ele disse que o sucesso na operação na Venezuela, que acabou com a captura do presidente Nicolás Maduro, mimou os Estados Unidos e que, por isso, ficou menos aberto a concessões. Apenas 1 em cada 4 americanos aprova os ataques dos Estados Unidos ao Irã, enquanto 27% da população apoia a ofensiva. Os dados são de uma pesquisa Reuters-Ipsos. O levantamento mostrou ainda que mais da metade dos americanos acreditam que Trump está excessivamente disposto a usar a própria força militar para promover os interesses dos Estados Unidos. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que a aliança não tem planos de se envolver no conflito. Mesmo assim, ele defendeu que a ação militar é importante para acabar com a capacidade do Irã de obter armas nucleares e mísseis balísticos. Essa segunda-feira marca o 3º dia de ataques. Até o fechamento dessa edição, a contagem de mortos no Irã chega a 550. Em outra frente, destaque ainda para um ataque de Israel ao Líbano contra o Hezbollah, que deixou ao menos 52 mortos. A unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que os inimigos que mataram o líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, não estarão seguros, nem mesmo em casa. Aliás, nessa segunda, a esposa do Ayatollah também morreu pelos ferimentos no ataque. A ameaça da guarda foi divulgada pela mídia estatal iraniana. Os militares disseram que não vão descansar até que o inimigo seja derrotado. Mais cedo, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou uma nova onda de contra-ataques, informando que atingiu um petroleiro com drones no Estreito de Hormuz, entre o Irã e Omã, que foi fechado desde os ataques americanos e israelenses e é uma das rotas de exportação de petróleo mais importantes do mundo. O país persa segue retaliando contra Israel e outros países do Oriente Médio que têm bases militares americanas. E também um contra-ataque iraniano a uma base do Kuwait, a gente destaca que matou pelo menos 4 militares americanos. Nos Emirados Árabes, um ataque com drone causou um incêndio em um terminal de tanques de combustível em Abu Dhabi. Por outro lado, os aeroportos de Dubai anunciaram a retomada limitada de voos a partir da noite dessa segunda. O espaço aéreo estava fechado, lembrando que a cidade é um dos principais hubs de conexões intercontinentais. No último sábado, o Itamaraty divulgou um alerta recomendando que brasileiros evitem viajar para alguns países do Oriente Médio e arredores. A lista é a seguinte: Irã, Israel, Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Bahrein,
Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina e Síria. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que as Forças Armadas acompanham a situação e diz que está à disposição para possíveis missões de repatriação de brasileiros na zona de guerra, mas ainda não houve esse pedido. O governo iraniano agradeceu ao Brasil por condenar os ataques. A fala foi do embaixador do país persa no Brasil, Abdullah Nikunan. Para ele, a posição brasileira foi valorosa ao defender a soberania do país. Acreditamos e vemos essa ação da parte do governo Brasil como uma ação valorosa que dá atenção e dá valor aos valores do ser humano, soberania e integridade territorial e também independência dos governos. O embaixador criticou o presidente americano, dizendo que ele acredita ser o rei do mundo. Segundo o diplomata, depois do ataque militar, os Estados Unidos manifestaram de forma explícita que não querem um acordo nuclear e usaram as negociações como uma farsa para mudar o regime iraniano. Em entrevista ao jornal da CBN, o embaixador do Brasil no Irã, André Veras Guimarães, relatou um cenário de tensão e ruas desertas na capital Teherã, em meio à nova onda de ataques ao país. Segundo o diplomata, o Itamaraty estima que cerca de 200 brasileiros vivam hoje no Irã. Ele ressaltou que os bombardeios têm ocorrido de forma generalizada e que dá para sentir as explosões. André Veras classificou a situação como insanidade. Aniquilar as lideranças do país e entregar o poder ao povo, isso poderá ser um caos, porque você não entrega o poder simplesmente matando as lideranças e dizendo para as pessoas agora tomem poder do que é seu. O embaixador lembrou que a sucessão no país está na Constituição e diz que matar o líder não é a solução para o fim do governo. Lembrando que o líder supremo do regime dos Ayatollahs, Ali Khamenei, foi um dos mortos na operação militar no sábado. Em nota, o governo brasileiro condenou os ataques, manifestou profunda preocupação com o que chamou de grave ameaça à paz e à segurança internacionais e fez um apelo pela interrupção de ações militares ofensivas. Você acompanha as próximas atualizações sobre a guerra, como sempre, na programação da Rádio CBN ao vivo, no site cbn.globo.com e também nas próximas edições aqui do Panorama. Panorama CBN. Claro que todo esse cenário impacta fortemente no mercado financeiro. Para trazer os detalhes, a gente destaca informações do Gustavo Ferreira, editor assistente do Valor Invest. O principal impacto é o petróleo. Hoje a gente chegou a ter o barril do petróleo numa alta hoje de quase 14%, o Brent, né, que é o petróleo referência global, referência para a formação de preços aqui no Brasil, chegou a operar na casa dos $80 por barril, deu um recuo ali, uma alta de 6% no fim do dia, mas ainda assim uma alta expressiva. E por que importa o petróleo? Importa não só por causa do preço da gasolina, do preço do diesel, mas por causa do preço de quase tudo que a gente consome, né? O Brasil é um país onde o escoamento, o transporte da produção nacional é basicamente feito por estradas, ou seja, caso essa alta do petróleo seja revertida em alta de combustíveis, esse aumento de custo da produção nacional tende a ser também repassado a consumidores finais, o que nos leva à dúvida de como o Banco Central vai ou não reagir a isso. Mas também, eu acho que aí é um ponto a se ficar atento, a depender, claro, do desenrolar dos conflitos. Trump está falando que talvez tenhamos aí guerra ainda durante 4 ou 5 semanas, vamos ver como os preços se comportam, mas também traz uma dúvida política. Afinal de contas, o preço do combustível no Brasil, em sua maioria, é regulado, né, pela Petrobras, que é uma empresa estatal. Bom, o cenário se refletiu em uma alta de preços das ações da Petrobras e o fechamento do mercado acontece enquanto a gente grava essa edição. Então, as informações de momento, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,28% aos 189.307 pontos. Mas o Ibovespa operava em queda no início do dia, seguindo a tendência observada nos principais mercados internacionais, desempenho afetado negativamente por todo esse cenário de guerra. Os preços do petróleo e do gás também dispararam. A cotação do barril do Brent chegou a subir quase 14%, como você ouviu,
E o dólar comercial fechou em alta de 0,62%, cotado a R$ 5,16. O euro fechou em R$ 6,05, baixa de 0,3%. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve decidir nos próximos dias se mantém ou anula a votação da CPMI do INSS, que aprovou a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A ação foi contestada por parlamentares governistas que apontaram fraude na contagem de votos. O filho do presidente Lula entrou na mira da oposição depois que a Polícia Federal identificou um suposto envolvimento de Lulinha com descontos indevidos de benefícios de pensionistas e aposentados do INSS. Segundo uma reportagem do Estadão, Lulinha admitiu a pessoas próximas que teve viagem e hospedagem em Portugal pagas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o empresário conhecido como Careca do INSS. Ele disse que viajou para visitar uma fábrica de produção de cannabis medicinal, mas negou que tenha fechado o negócio ou recebido qualquer pagamento. A defesa de Lulinha afirma que ele não tem ligação com a fraude no INSS. A conexão surgiu quando um ex-funcionário do Careca do INSS disse à PF que os dois eram sócios e que o lobista pagava R$300 mil mensais a Lulinha. As investigações, inclusive, identificaram mensagens em que Antunes providenciava pagamentos de R$300 mil ao filho do rapaz. A Polícia Federal investiga se o filho do rapaz é o filho do presidente Lula. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou um novo pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes entendeu que Bolsonaro não atende aos requisitos porque descumpriu várias vezes medidas cautelares e mantém uma agenda intensa de visitas na prisão, na Papudinha, inclusive de políticos, o que demonstra, na verdade, um bom quadro de saúde. O ministro reconheceu que o ex-presidente tem um quadro clínico complexo, mas citou que a perícia feita pela Polícia Federal indicou que nesse momento não tem necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar. Por fim, Moraes lembrou que a prisão preventiva só foi decretada porque Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica. No relatório que embasou a decisão, em um período de 39 dias, entre 15 de janeiro e meados de fevereiro, consta que Bolsonaro recebeu atendimento médico em 144 ocasiões. Isso dá uma média de quase 4 por dia. O documento também aponta que o ex-presidente dorme 7 horas por dia, assiste a programas esportivos e caminha sob escolta cerca de 1 quilômetro nos fins de tarde. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, decidiu renunciar ao cargo para se candidatar a uma vaga no Senado nas eleições desse ano. Assim, o vice, Ricardo Ferraço, do MDB, vai assumir o comando do Estado. Ele também é pré-candidato ao Palácio Anchieta. Casagrande diz que vai fazer uma transição de governo durante o mês de março. A partir de abril, Ferraço assume oficialmente o governo do Espírito Santo. Lembrando que pela legislação eleitoral brasileira, o prazo final para um político deixar o cargo atual para disputar eleição em outra função é 4 de abril, 6 meses antes da realização do primeiro turno, marcado para 4 de outubro desse ano. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reforçou o desejo de ser o candidato à presidência pelo PSD nas eleições gerais desse ano. Ele afirmou que busca se diferenciar de Ratinho Júnior, governador do Paraná, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ambos pré-candidatos do PSD ao Palácio do Planalto. Leite ainda diz que se sente pronto para liderar um projeto de despolarização do país. O gaúcho migrou do PSDB para o PSD em maio do ano passado e agora o PSD deve escolher um dos 3 nomes para ir às urnas em outubro. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não descartou a possibilidade de um nome mais ao centro para ocupar a segunda vaga do Senado na chapa da direita no estado para as eleições. O assunto foi discutido na última sexta-feira durante um almoço promovido pelo prefeito com o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e com o senador Rogério Marinho.
Uma das vagas já está definida, vai para o ex-secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. A segunda segue em aberto e concentra as disputas internas. Parte do grupo político avalia que um nome menos identificado com o bolsonarismo pode ampliar o alcance da chapa, especialmente entre eleitores que não se declaram alinhados a Jair Bolsonaro. E outra ala defende 2 nomes ideologicamente ligados ao ex-presidente. Nesse cenário, crescem as defesas do vice-prefeito da capital, que aparece bem posicionado em levantamentos internos. Segundo Ricardo Nunes, além de Melo Araújo, outros nomes seguem sendo avaliados e a definição vai depender de um acordo com o governador Tarcísio de Freitas, lideranças partidárias e também a família Bolsonaro. Mas não está descartado outros nomes, como por exemplo a da Sonaira, que é vereadora aqui de São Paulo, e do Gil Diniz, que é um deputado estadual de São Paulo. Então, a gente ainda vai ter que escutar os demais. O Eduardo Bolsonaro vai ter um papel fundamental, porque essa vaga seria dele. Ele vai ser o principal nome a ser escutado nesse processo. Mas do nome do Coronel Melo me parece bastante forte nesse momento. E ainda um último assunto eleitoral, mas esse sobre a eleição passada. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, e o empresário Pablo Marçal, do PRTB, fizeram um acordo na Justiça de São Paulo para encerrar os processos que ambos moviam um contra o outro em razão da cadeirada dada durante aquele debate da TV Cultura em setembro de 2024. O acordo foi homologado pela Justiça e, com isso, todas as 7 ações que corriam entre eles em razão da campanha para o cargo de prefeito da cidade de São Paulo naquele ano foram extintas, nos âmbitos criminal, civil e eleitoral. Os termos do acordo não foram divulgados. Uma coletiva de imprensa foi marcada por Pablo Marçal para essa terça-feira para isso. Ele também vai falar do acordo que fez com Guilherme Boulos, do PSOL, para paralisar o processo na Justiça Eleitoral sobre o laudo falso publicado nessa mesma disputa. Ele foi condenado a pagar R$100 mil de indenização a Boulos na Justiça Comum. O Corpo de Bombeiros procura a última vítima da chuva que está desaparecida em Ubá, na Zona da Mata, em Minas Gerais. 7 mortes foram confirmadas na cidade depois da enchente que foi registrada na última semana. Equipes ainda percorrem um trajeto de cerca de 9 quilômetros do local inicial de onde a vítima foi arrastada pela força da água e usam também cães farejadores e drones nessas buscas. Em Juiz de Fora, todos os 65 mortos depois de deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis já foram encontrados. Com isso, a operação de resgate no município foi encerrada nesse fim de semana. Na manhã dessa segunda-feira, equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia começaram as visitas em imóveis que tiveram as estruturas danificadas por causa das chuvas. A Defesa Civil considera que ainda tem riscos de desabamentos. Foram registrados 1.351 pontos de escorregamento na cidade, 420 locais ainda estão vulneráveis e podem deslizar. Passa de 5 mil o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas na região da Zona da Mata. Só em Juiz de Fora, o número passa de 4 mil pessoas que tiveram que ir para casas de parentes e amigos ou que dependem diretamente de abrigo para moradia temporária. 15 escolas foram adaptadas às pressas. Salas de aula foram transformadas em dormitórios coletivos, ginásios receberam colchões e a rotina escolar foi suspensa para dar lugar a esse acolhimento emergencial. Equipes de assistência social fazem cadastros de famílias, distribuem refeições, kits de higiene e fazem também o acompanhamento psicossocial. Muitas dessas pessoas estão há 7 dias fora de casa, sem previsão de retorno. É o caso da Fabiana, que perdeu tudo na enchente. Vim com meu esposo e o meu casal de filhos. A minha casa foi a primeira a ser atingida lá do bairro Três Moinhos, só me sobrou a roupa do corpo. Perdi tudo, a minha sorte, para a honra e glória do Senhor, foi aniversário da minha sobrinha. Tinha 20 minutos que eu tinha saído de casa para poder ir lá comer um pedacinho de bolo com ela. Esse bolo salvou a minha vida.
Em Ubá, mais de 400 pessoas estão na mesma situação. Em Matias Barbosa, são 810 desalojados e 39 em abrigos. As doações continuam sendo fundamentais, principalmente de fraldas, itens de higiene, roupas íntimas e medicamentos de uso contínuo. Em Juiz de Fora, a Prefeitura divulgou uma chave Pix oficial para as doações: contribua@pjf.mg.gov.br. Os envolvidos no estupro coletivo de uma jovem de 17 anos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, eram jovens de classe média e classe média alta e moradores de uma área nobre da capital. Esse foi o perfil traçado pelo delegado responsável pela investigação. João Gabriel Xavier Berto, Felipe Alegrete, Vitor Hugo Simonin e Matheus Veríssimo Martins, com idades entre 18 e 19 anos, foram indiciados por estupro. 2 deles estudavam no Colégio Pedro II, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. No grupo também havia 2 com passagem pela polícia por rixa. Um menor de idade está sendo procurado. Segundo o delegado Ângelo Lages, o menor conhecia a vítima e foi quem a atraiu para o que ele caracterizou como uma emboscada. Então, diante dessa confiança, ele atraiu essa menina para essa emboscada. E chegando lá, haviam 4 outras pessoas, todos adultos. Esse menino que ela se relacionava era menor. Os outros eram adultos. E foram para o quarto, ela achou que ia ter um encontro romântico com essa pessoa que ela já tinha o hábito de ficar. Só que o quarto foi invadido e houve ali realmente uma cena de terror. A gente lendo e ouvindo a vítima é uma coisa que realmente deixou a gente muito estarrecido. O caso aconteceu na noite de 31 de janeiro em um apartamento de um familiar de um dos indiciados. Os mandados contra os 4 foram emitidos na sexta-feira e eles podem pegar até 20 anos de prisão. Todos estão foragidos. A reitoria do Colégio Pedro II informou que iniciou um processo de desligamento dos estudantes. A instituição disse ainda que tem acolhido a família da vítima. O Serrano Futebol Clube, time de Petrópolis, anunciou que afastou e suspendeu o contrato de João Gabriel Xavier Berto, que jogava nesse clube. A CBN tentou contato com as defesas dos envolvidos, mas ainda não teve retorno. O homem que matou a ex-namorada a facadas numa joalheria de um shopping em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, chegou a enviar fotos íntimas da jovem para colegas dela e fez várias ameaças contra ela. O crime aconteceu na semana passada. Os ataques começaram depois do fim do relacionamento entre os dois, em abril de 2025. Cibele Monteiro Alves obteve uma medida protetiva da justiça, mas não se sentia segura, como mostra uma mensagem que ela mandou para uma amiga. O material foi divulgado pelo portal G1. Falaram que a medida só funciona se ele for pego em flagrante. Ele precisa me bater para acontecer alguma coisa. Cássio Henrique da Silva Zampieri mandava mensagens com ameaças por WhatsApp e até por Pix. Numa das trocas de mensagens, Cibele disse: "Eu não quero mais contato com você." E o homem respondeu: "Problema teu. Quem decide isso não é só você e eu já falei." No ataque na semana passada, Cássio entrou na joalheria com uma faca e uma arma falsa escondidas numa mochila. A Cibele tentou fugir, mas foi perseguida e esfaqueada várias vezes na região do pescoço. Depois do crime, ele mandou vídeos e áudios para os familiares dele. Gabriel, eu matei a Cibele e eu vou morrer agora, tá? Eu vou me matar. Gabriel, eu matei a Cibele, mas eu tô dentro da loja. O único jeito agora eles me matar. Tô com a peça, eles não sabem. Vou morrer, irmão. Me segurar o máximo pra não fazer, eu matei a Cibele, mano. Testemunhas acionaram a polícia e, como o homem não se entregou, os agentes atiraram na perna dele. O suspeito foi internado sob escolta policial. A justiça já decretou a prisão preventiva dele e o caso, claro, investigado como feminicídio. O desmatamento na Amazônia registrou o menor índice dos últimos 7 anos no semestre encerrado em janeiro. De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, houve redução de 41% na comparação com o período anterior. Apesar da queda expressiva, o Amazonas aparece entre os 3 estados que mais derrubam floresta, ao lado do Pará
e do Acre. De acordo com o Amazon, o recuo é essencial para o Brasil alcançar a meta de desmatamento zero até 2030. No Amazonas, o desafio é equilibrar os avanços na redução da degradação com o fato de ainda estar entre os estados que mais derrubam floresta na Amazônia Legal. Morreu nesta segunda-feira a sambista Adriana Araújo, aos 49 anos, em Belo Horizonte. Ela estava internada desde o sábado, quando foi diagnosticada com aneurisma cerebral, depois de passar mal e desmaiar em casa. Adriana Araújo era reconhecida como uma das principais vozes do samba da nova geração em Minas Gerais. Ela deixou o marido e um filho de 13 anos. Semana começando, eu lembro que a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Panorama CBN. Você pode escrever pra gente, tem uma caixinha de comentários. Se você acompanha o Panorama pelo Spotify, pode mandar mensagem também pelo Instagram, é @NADJCalado. Assim a gente vai encerrando essa edição. O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadédia Calado. A edição e a sonorização foram do Daniel Mesquita e do Juliano Fonseca. E te convido a acompanhar sempre também a edição da manhã do Panorama CBN. Tá sempre às 7 nas plataformas com a Bianca Santos. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.